canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro vídeo do dia e com muita informação importante para trazer para vocês, ó. Marimba no like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, se inscreve aí e ativa o sininho das notificações. Além, claro, também de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Primeiro, vamos falar da base. Nós tivemos 3 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-17. O Brasil enfrentou hoje a equipe do Chile e venceu por 5-0 com 3 vascaínos. O goleiro Felipe Matheus, o meio-campista Ryan e também o atacante Ryan e o meio-campista Matheus. Os 3 foram titulares e o Brasil meteu um 5-0 aí na seleção chilena. Nossos crias da base, graças a Deus aí, fazendo bonito. E agora uma situação curiosa, eu tava para trazer isso aqui no canal e teve outros assuntos que tiveram prioridade, né? STJD e tal, mas o Kleber Machado, ele apresenta às segundas-feiras ou ele ou o Galvão Bueno Bem Amigos, e na participação dele ontem no Bem Amigos, ele se justificou, deu uma satisfação, porque a torcida do Sampaio Corrêa ficou muito pistola com ele. Para quem lembra aí, viu o jogo por TV aberta, o jogo foi transmitido quase que para o território nacional inteiro, o jogo Vasco Sampaio Corrêa, e como a transmissão era mais nacional, eles colocaram o Kleber Machado para poder narrar o jogo, e não o Luiz Roberto ou o Gustavo Villani, que já são aqui do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Durante a narração, em vez de ele narrar efusivamente ali com respeito o gol de Sampaio Corrêa, ele teve uma reação meio assim, né? Porque ele viu o ambiente que estava no estádio e se comoveu um pouco com a situação do Vasco. Eu vou deixar com vocês o próprio Kleber Machado se justificando, que ficou engraçado. Vamos lá. Kleber Machado foi criticado nas redes sociais por conta da sua narração no terceiro gol e decisivo do Sampaio Corrêa contra o Vasco na vitória por 3-2 do time maranhense diante dos cariocas da semana passada pela Série B. O apresentando Bem Amigos da noite dessa segunda-feira, Kleber se explicou contextualizando. Ele ainda pediu desculpas e disse que não é um robô. Aspas agora para Kleber Machado. 2 dias depois, eu fui ver que algumas pessoas me criticaram por causa do tom da narração do terceiro gol de Sampaio Corrêa. Eu, na hora, nem pensei nisso. Para quem ficou bravo, eu não precisava dar explicações nenhuma. Vocês só imaginem um contexto. Um estádio lotado, um estádio numa tensão, e durante o jogo inteiro a gente falava: esse time do Sampaio Corrêa é valente, não se intimidou. O jogo estava 2-1 pro Sampaio, tinha virado o jogo contra o Vasco quase a nocaute. E aí eis que surge o quê? O quarto árbitro levanta a placa, 10 minutos de acréscimo. E de certa maneira deixou o estádio em transe. Justificativa do Kleber Machado aí. Que começou a empurrar para dentro de campo uma energia. E aí o Vasco faz o gol de empate e consegue o gol aos 50 minutos. E segue ele. Evidente que mudou o astral. E o que a gente está falando na hora, o Pedrinho estava comentando. Ele até fala, é sua, com a bola chegando na cabeça do cara. O Pedrinho estava naquela de, tipo, torcendo para Edmar cortar a bola. O Pedrinho, no meio da narração, mete uma, é sua! Ele, sem querer, perdeu o lado profissional e meteu uma de torcedor, vazou até o é sua na transmissão. Ele relata isso, o Kleber Machado, agora aqui na fala dele. O é sua, com a bola chegando na cabeça do cara. Pô, eu pensei, aquele discurso todo foi pro espaço. Algumas pessoas acham que era pró Vasco e contra o Sampaio Corrêa. Aí ele indaga, por favor, né? Nada disso. O Sampaio, de uma campanha espetacular, um time super simpático, fez um grande jogo. É só entender um pouco o contexto, o ambiente que você vive. Quem está transmitindo o jogo não é um robô, assim como os jogadores. A gente sente o que está acontecendo ali. Tem nada a ver ser a favor ou contra ninguém. Mas desculpa para quem também não gostou. E aí agora vai vir um relato engraçado aqui, ó. No episódio, Kleber mostrou surpresa com o tento marcado por Joécio
já aos 55 minutos do segundo tempo. Isso porque o Vasco havia empatado o confronto pouco antes e o estádio pulsava, empurrando o clube carioca. Nas redes sociais, torcedores reclamaram que a narração não teve a mesma entonação na voz do locutor, como havia acontecido antes. E aqui um relato do torcedor do Sampaio Corrêa. O que o Kleber Machado fez hoje com o Sampaio Corrêa foi um assinte histórico. Estava narrando na Vasco TV, aí soltou um palavrão, né? Zorra! Os caras conseguem uma vitória épica e a narração é em clima de velório, escreveu um torcedor de Sampaio Corrêa. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu tava vendo o jogo pelo Sport TV, meu primo não quis ver o jogo na TV aberta. Pô, esse Kleber Machado é azarão. Toda vez que eu vejo o jogo com ele narrando, o Vasco não ganha, porque normalmente o Vasco, quando o Kleber Machado joga, é contra alguém de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, na casa dos caras, e realmente o retrospecto da gente não é bom. Então ele já tem a voz do Kleber Machado como uma voz negativa. Aí pediu pra botar o Luiz Carlos Júnior no Sport TV, mas deu ruim. Talvez fosse o Kleber Machado narrando lá, tinha dado bom. Mas acabou que eu nem vi, eu fiquei sabendo pela repercussão nas redes sociais. Dito isso, vamos falar agora de um assunto importante. Vou dividir em dois momentos. O Globoesporte.com hoje trouxe duas informações a respeito da situação do STJD. Primeiro, novidade importante agora de noite, ó. O pedido feito pelo Departamento Jurídico do Esporte para o adiamento do julgamento do caso sobre a invasão de campo dos torcedores na partida contra o Vasco só deve ser analisado pelo STJD na quinta-feira, dia marcado para a audiência. Em contato com a assessoria do tribunal, foi informado de que a secretaria do órgão ainda não havia feito nenhum despacho com relação à solicitação do clube pernambucano. Como a quarta-feira será feriado nacional, leia-se amanhã, né, dia de finados, a análise do pedido só poderá ocorrer na quinta-feira pela auditoria do STJD, antes do horário marcado para o julgamento, que é às 14 horas. O motivo do pedido dos advogados de esporte é a possibilidade da perda de pontos da partida, finalizada com empate em 1-1, com o Vasco sendo declarado vencedor por 3-0. Interferiria diretamente na luta pelo acesso à Série A. Se isso acontecer, o clube carioca já garante o acesso e o jogo do próximo domingo contra o Ituano no interior paulista, que seria um confronto direto pela Série A, passa a ser apenas de cumprimento de tabela para os cruz-maltinos. Já o Sport, que ainda possui uma ínfima chance de classificação, 0,04, os caras estão fazendo um estardalhaço do caramba, ficaria matematicamente fora da briga. Além disso, além do risco da perda de pontos, o Sport ainda pode pagar uma multa de 100 a 100 mil reais e até perda de 10 mandos de campo. E aqui agora vai um outro detalhe, o outro lado da moeda. Segundo também apurou o GE, existe aí como é que é o termo que eu posso dizer? Um receio, uma reticência. A diretoria do Vasco está um pouco receosa com esse pedido do Sport, segundo apurou o Globo Esporte. Vamos lá. O pedido de adiamento do julgamento do Sport no caso da invasão de campo na Ilha do Retiro deixou o Vasco em alerta. Nos bastidores, o clube entende que a equipe pernambucana está orquestrando para que o STJD não analise o caso antes da última rodada da Série B. O julgamento está marcado para quinta às 14 horas. O STJD ainda não se manifestou e aqui eu já complemento, né? Até pela matéria anterior que eu trouxe, só vai ficar para quinta-feira, para o dia do julgamento. Até esquisito isso, né? Por que eles não já deram parecer se vai acatar o pedido de adiamento ou não? Lembrando que o caso do Ceará e do Cuiabá não teve esse negócio de adiamento não, houve julgamento. Assim como o Vasco também pediu efeito suspensivo, tanto do Luiz Henrique como também do Raniel, e o STJD não acatou. Mas vai deixar para quinta-feira, dia do julgamento, para dar um posicionamento aí ao esporte. Beleza? Isso repercutiu inclusive entre as lideranças americanas da 777, preocupadas com o andamento do processo na justiça brasileira. Parêntese aqui, eles estão achando estranho um movimento contra o Vasco. Por quê? Agora vai o pulo do gato aqui, ó.
Isso porque na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, vulgo TCE, suspendeu o processo de licitação do Maracanã, do qual o Vasco está envolvido, na véspera da abertura dos envelopes. Um dia antes da entrega dos envelopes, o Vasco tinha ali muito favoritismo para ganhar pela proposta W Torre junto a Legends e a 777, e eles acharam estranho que na véspera do dia da cerimônia da entrega dos envelopes, suspenderam ali. Então, ó, os americanos estão de orelha em pé. O TCE alegou que encontrou 14 impropriedades no edital. O Vasco não participará diretamente do julgamento do esporte, mas o regulamento prevê que, caso seja enquadrado no artigo 205, o clube pernambucano pode perder os pontos da partida. Nesse caso, o Vasco seria declarado vencedor do confronto, ganharia mais 2 pontos e estaria matematicamente classificado para a Série A de 2023. O Vasco não se manifesta publicamente sobre o assunto, mas entende que nada poderia influenciar mais a competição do que a falta de segurança da Ilha do Retiro. Nos bastidores, o clube acredita que o futebol brasileiro não comporta mais tipo de situação. Então o Vasco está receoso com esse pedido do esporte e o STJD acatar e deixar o julgamento para depois da última rodada. A 777 não está gostando da postura do Brasil como país, em termos de segurança jurídica também e processo das coisas. Pô, tá marcada a entrega do envelope da licitação. Pô, na véspera, de repente, suspende. Tem um julgamento aí do STJD. Se suspender, os americanos já vão começar a ver com maus olhos o futebol brasileiro. Então isso tem deixado a 777 de cabelo em pé. Enfim, é isso, galera. Bom, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Então logo eu tenha mais informações, eu trago para vocês aqui no canal. Amanhã é feriado, acredito que a tendência é ser um dia de bastidor mais calmo, né? A galera do SCJD aí tá curtindo, o Vasco tá treinando lá no CT e viaja na quinta-feira para Itu para poder ficar concentrado. Então acredito que o dia amanhã pode ser, né? Futebol é caixinha de surpresa, de repente aparecem umas grandes novidades, mas o dia amanhã tende a ser um dia mais ameno. Mas enfim, vou estar aqui no meu posto ligado aí com as parabólicas funcionando, e assim que eu tiver qualquer informação eu trago para vocês aqui no canal. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu! Fui.